Eu vou fazer a resenha dos últimos episódios que lançaram de Stranger Things, então eu já vou avisar logo que vai ter muito spoiler. Muita gente teve a impressão de que os irmãos Duffer já não sabiam o que fazer com os personagens nas últimas temporadas, mas nesses últimos episódios só se concretizou isso, porque mesmo tendo esse tempo todo para desenvolver os personagens dessas temporadas, devido à duração dos episódios, você percebe que tem muita coisa solta. E por conta de ter essas coisas muito soltas, eles optaram para fazer a mesma lavação de roupa suja das últimas temporadas. Então, simplesmente, você olha coisas dentro da série que não são mais inéditas para você. Um exemplo é a falta de confiança do Hopper, que já foi mostrado em várias outras temporadas. A menina fica mais forte e simplesmente não vai para lugar nenhum. A gente tem todo aquele desenvolvimento da relação do Steve com a Nancy, que foi finalizada. E aí eles voltam com a mesma lavação de roupa suja nas últimas temporadas, só para gerar o que falar. E aí agora a gente percebe que tem um bocado de personagem agregado, que os Duffers não souberam o que fazer, e aí ficam amontoando. E assim, esses personagens, eles não tiveram importância antes, eles não tiveram uma relevância antes, eles vão ter agora porque... Tipo, pra que eles vão desenvolver agora esses personagens? Pra que eles vão desenvolver agora a família do Mike, sendo que eles podiam ter feito isso antes, entende? Não é uma coisa que, precisava ter sido feito nessa temporada. Não era. Você percebe que era uma coisa que poderia ter sido feita desde o início, mas pela falta de escrita do roteiro, falta de coerência do roteiro, você percebe que eles não conseguiram fazer, eles não conseguiram abordar do jeito certo. Aí optaram para a forçação de lavação de roupa suja dos personagens. A gente tem um exemplo do Steve falando do nada do Ed, sendo que assim, eu achei ridículo, porque assim, o Ed, a situação do Ed afetou diretamente ele porque a Chrissy morreu. E o que tem a ver? O que tem a ver o Steve participar do meio desse povo? Tem pessoas lá que eu tenho a impressão de que não tem uma justificativa tão plausível para arriscar a vida deles para matar ou para salvar o mundo, como eles dizem. Não tem uma justificativa plausível. O Steve é um deles. Não tem uma justificativa plausível para ele ficar lá. Mas tem uns amigos dele. Mas tem... Eu não acho plausível ele arriscar a vida dele a esse ponto, sendo que ele foi pego pelos russos, mas ele conseguiu se recuperar. E tem personagens que precisam encerrar o ciclo, não necessariamente morrer, mas encerrar o ciclo, embora que seria uma ideia legal eles darem esse encerramento, mas até eles propondo isso, eles não conseguem sustentar. Quantas vezes o Hopper já está à beira da morte, inclusive na outra temporada, quando ele morreu naquela explosão, que até hoje eles não explicaram por que ele morreu. Porque me desculpa, aquilo ali não convence. O fato do Hopper ter sobrevivido àquela explosão não convence ninguém. E tem coisas que eles simplesmente enfiam que não convencem ninguém. O que é mais triste é que a série não só teve um decaimento na escrita, mas também na estética. Você percebe que não existe mais uma imagem, uma identidade visual mais infundada nessa temporada recente em relação às outras novas. Tanto que se você vê o merchandise que eles estão utilizando para divulgar a série, eles estão utilizando os elementos das temporadas anteriores para divulgar a série. Por quê? Porque a temporada recente não tem uma identidade visual tão infundada. E não era só em imagem, você percebia que tinha uma identidade visual nas músicas, nas comidas, no cenário, em tudo. E hoje em dia você percebe que tá datado, eles não renovaram. Para piorar, assim, por mais que os atores, por exemplo, o Noah Schnapp, ele teve um esforço, né, na atuação, mas assim, quando você faz um roteiro muito fraco, não tem atuação que salve. Aí a gente tem aquela cena dele se assumindo pros amigos dele, que era pra ser uma coisa, que era pra ser ele e a mãe dele, do nada montou gente assim que nem conhece ele, olhando ele se assumir. Gente, foi muito constrangedor em um aspecto. Eu gostei que ele falou que se sentiu na necessidade de falar porque o Vecna utiliza as fraquezas dele. Mas era pra ser uma coisa que ele se sentisse confortável, e simplesmente a reação das pessoas causou uma estranheza na cena. Aí ele simplesmente se desabafa todo, e o público tem umas pessoas com uma cara de vendo ele se assumir. Ai, gente, sinto muito, mas essa série decaiu bastante. E quando você vê
que tem muita ponta solta pro último episódio, e aquela cena da Millie Bobby Brown, que ficou parecida com aquela atriz que fez Game of Thrones, no final, você percebe que tem muita chance de o final ser uma bomba, e eu tô com muito medo disso. E é isso. Eles simplesmente jogaram vários anos de desenvolvimento e uma coisa tão legal, um potencial tão grande, no lixo, por conta de falta de organização no roteiro. É isso.